Para começar a nossa viagem, eu quero contar para vocês a história de um médico real que eu tive a honra de conhecer. Por motivos de sigilo, vamos chamá-lo aqui de Lucas, Dr. Lucas. Lucas era sinônimo de vida pujante, um médico referência, um futuro brilhante à sua frente, um filho amado, enchia os pais de orgulho, um amigo muito querido. Mas Lucas deixa tudo isso para trás e passa a integrar um número que muito nos preocupa. Ser médico aumenta o risco de suicídio em incríveis 44%. Isso é um paradoxo. Somos ensinados a salvar vidas, mas ninguém nos ensina a salvar a nossa própria vida. A medicina é romantizada, é missão, é sacerdócio. Mas qual é o peso emocional disso? O custo é altíssimo. Longas jornadas de trabalho, privação de sono, privação de tempo de qualidade com a nossa família, com aqueles que amamos. Críticas, tensão, responsabilidades diretas sobre a vida de um paciente. Ameaças, violência, inclusive física. Doutora Ana Paula Martins, recentemente agredida numa UPA de Goiânia, que o diga. Fato é que romantizar a medicina, na verdade, esconde uma pilha de cadáveres médicos. Mais uma vida jogada fora. Um coração que já não bate mais. Descansa em paz. Sonhos que foram embora antes da hora. Sonhos que ficam para trás. Versos que resumem a curta e trágica trajetória do Dr. Lucas e de tantos outros colegas médicos que nos deixam precocemente. Mas somos médicos, o doente é sempre o outro. Eu não fui ensinado a pedir socorro, somente a salvar vidas. Assim como já dizia Djavan, se não mata, fere. Essa máxima parece fazer sentido também aqui na medicina, porque além do alto risco de suicídio, também temos maior prevalência de outros sofrimentos, depressão, ansiedade, dependência química e tantos outros. Dentre esses outros sintomas, se destaca a síndrome de burnout que muito nos acomete. Alguns estudos trazem que essa prevalência chega a 50% na classe médica. E você vai concordar comigo, é muito mais interessante dizer que teve burnout do que teve depressão. Afinal, se eu digo que tive burnout, é porque eu me dediquei excessivamente ao trabalho. É porque o trabalho, ou algo externo, me adoeceu. Mas se eu assumo uma depressão, eu assumo uma fraqueza, uma fragilidade íntima, psíquica, genética, que me levou a tal condição. E aí eu conto um caso real. Isso é da minha pele. No terceiro ano de faculdade, o meu irmão tinha acabado de se formar. Então logo se formou, começou a dar vários plantões. E com isso se ausentar dos encontros de família, encontros com amigos, era o normal. E eu achava aquilo o máximo. Não pela ausência dele, eu amo o cara, eu amo ele, é verdade. Mas eu amava também a ideia de um dia me ausentar. E quando perguntassem, cadê o Rafael? Por que ele não veio? Porque ele estava de plantão, trabalhando 48 horas seguidas. Uau! Era isso que eu queria. Ser desejado na minha ausência. E não demorou. 3 anos depois eu me formo e começo essa vida. E aí eu entro no hospital domingo de manhã, saio segunda pela manhã, passo o dia inteiro na residência, volto porque tem plantão à noite, vou no outro dia na residência, demorava a tomar banho, a comer, a ver minha esposa e todo o resto. E eu comecei a perceber que a vida que eu glamorizava não era tão legal assim. O plantão era caótico, mas também era solitário. Comecei a ter alterações de sono, irritabilidade, labilidade do humor. E naquele momento foi mais interessante falar que era burnout. Afinal de contas, né? Eu trabalho demais, né? Que coisa, né? Vida de médico é assim. Mas com o conhecimento que eu tenho hoje, talvez naquele momento o diagnóstico correto seria outro. Burnout é certamente um nome da moda, mas eu, por exemplo, nunca tive aula de burnout na residência de psiquiatria, tampouco na faculdade. E na minha prática clínica psiquiátrica nunca diagnostiquei, até o presente momento, um paciente com burnout, porque é um diagnóstico muito difícil de ser feito. Então percebam, eu não estudei isso, acredito que vocês também não. Por isso, até em forma de agradecimento à Liberdade Médica e todos que estão aqui presentes, nós do Sembrap liberamos esse curso de
de burnout na CID 11, totalmente online, gratuito, exclusivamente para vocês que estão aqui nesse evento hoje, como forma de agradecimento. Aqueles que se interessarem, basta ler o QR Code, vocês já vão ser direcionados direto para lá. Aqui o tempo é curto, mas lá a aula é mais extensa, muito densa e muito importante para todos nós. E falar em dedicação excessiva ao trabalho também nos faz pensar logicamente no workaholismo. Afinal, vocês certamente conhecem algum colega que diz que consegue fazer 48 horas de plantão seguidos e sai de lá e vai para outro lugar e faz isso 2, 3 vezes por semana. E você se pergunta, mas como é que ele consegue? Ele pode te responder, eu amo isso aqui é minha vida, eu sou viciado em trabalho. E a gente, uau, é isso que a gente quer. Eu quero ser assim quando eu crescer, igual ele. Workaholismo, alcoolismo, mesma terminação, dependência, uma química, a outra comportamental. Se eles estivessem nos confidenciando uma dependência química, a gente diria, olha amigo, você precisa de ajuda, você está colocando a sua vida em risco e a do seu paciente. Mas se ele se diz viciado em trabalho, a gente aplaude, a gente reforça isso. E bem sabemos que para manter esse tipo de produtividade, muitos acabam usando alguma substância psicoativa que nos dá uma energia. Estou falando aqui de dexanfetamina, metilfenidato, famosos Venvanse e Ritalina, para tentar manter essa produtividade em alta. Tudo bem, pode até gerar algum tipo de ganho, de euforia, mas o que os estudos nos mostram claramente é que é uma euforia cognitivamente desorganizada. Os resultados nos mostram que não há diferença estatisticamente significativa na melhora do desempenho cognitivo. A máxima é que nenhum ganho de performance supera os riscos do uso indevido, aquele não prescrito, evidentemente. Aqui os riscos são de alteração de sono, com predominância de insônia, é claro, alteração de humor, com predominância do humor disfórico, raivoso. Assim você está até mais energizado atendendo o paciente, mas dá vontade de mandar ele calar a boca e parar de falar, porque você está numa raiva intensa. Existe esse risco de brigar com o seu chefe, brigar com a enfermeira, brigar com a equipe, porque você está impulsivo, irritado, explosivo. Além dos evidentes efeitos cardiovasculares que também são perigosos, risco de taquiarritmias, por exemplo. E aí você pode me perguntar, tá bom, Venvanse eu não vou usar, concordamos, estamos na mesma pauta. Mas será que não existe uma vitaminazinha? Qual que é a dose de creatina por dia que eu tenho que tomar para que eu realmente fique bem, com a saúde mental tão legal? Má notícia é que essa pílula milagrosa ainda não foi inventada. Boa notícia é que a sabedoria antiga continua valendo. Aqui não tem segredo, é corpo são em mente sã. É difícil conceber uma ideia de um indivíduo que seja mentalmente saudável habitando um corpo fisicamente adoecido. Assim, do ponto de vista biológico estritamente, não tem segredo. É comer bem, dormir bem, fazer atividade física, ter tempos de lazer, tempos de descanso, tudo isso intercalado e equilibrado. Os estudos são diversos e eu não preciso mostrar para vocês, estamos entre médicos, a gente sabe lá procurar e sabe que isso é evidente. O que eu gostaria de trazer é uma outra perspectiva. 3 funções fundamentais que a medicina exerce na nossa vida para que tenhamos sim uma boa saúde mental. A primeira delas e mais evidente é o negócio. A medicina é o nosso sustento. Afinal, deixamos ali a nossa carga de trabalho, o nosso conhecimento e ao final recebemos o valor do plantão, o salário. E isso por si só já é suficiente. É a partir disso que vivemos de forma muito digna, graças a Deus. Os números futuros são alarmantes. Há quem diga que o médico vai virar motorista de aplicativo, mas não é a realidade de hoje. Pense na realidade do Brasil. Perceba que somos privilegiados de sermos médicos. Quantos de nós nos formamos e começamos a trabalhar e começamos a ganhar uma quantidade razoável? Sendo assim, é preciso, em primeiro lugar, ter gratidão à medicina. Aquilo que ela nos proporciona só nesse começo, só pelo sustento. E lembrando que gratidão e saúde mental andam de mãos dadas. Mas o dinheiro por si só não é suficiente para explicar toda a complexidade. Afinal, se fosse por dinheiro, talvez nem fôssemos médicos. Existem profissões que nos rendem mais dinheiro do que isso. É porque a medicina nos conecta em termos de identidade. Talvez você tenha escolhido a medicina quando ainda era uma criança. A professora do pré, no meu caso, a tia médica, ela perguntava: o que você quer ser quando crescer? Alguns diziam advogado, engenheiro,
médico, modelo, jogador de futebol, existia algo interno para dentro de nós que nos propulsionava a essa área do cuidado. E assim foi, assim crescemos, nos formamos e de repente o nosso CPF está integralmente ligado ao nosso CRM. De forma simbiótica somos um só. Você acaba de conhecer uma pessoa, imagine, você se apresenta: meu nome é Rafael, tenho 27 anos e sou médico. Não demora, 30 segundos depois você já coloca que você é médico ou acadêmico de medicina e está quase lá. Está vendo que é difícil dissociar isso? De forma que se você tira de nós o CRM, a medicina, você apaga também a nossa biografia, a nossa identidade, um pilar de sustentação da nossa vida, dentro e fora da medicina. Mas ainda pode ir além. Afinal, a medicina se conecta com o nosso propósito e vocação. Vocação tem a ver com um conjunto de habilidades que o mundo me deu, que Deus me deu, o universo, para que eu exerça determinada atividade. Eu, por exemplo, não tenho vocação para ser jogador de basquete. Acho que é fácil entender por quê. Mas agora quero que pensem no Ayrton Senna, que tinha todas as vocações para ser um piloto de Fórmula 1. E o foi de forma maravilhosa. Agora imagine se não fosse. Imagine Ayrton Senna advogado. Talvez um excelente advogado, muito bom. Mas se fosse esse o caso, aquela curva depois da reta de Interlagos não seria S do Senna, seria só uma curva. Se fosse esse o caso, Ayrton Senna não teria alegrado milhões de brasileiros enquanto esteve vivo, e não teria feito milhões de brasileiros chorarem na sua partida. De forma semelhante, pense em Michael Jackson, farmacêutico, um excelente farmacêutico, ajudaria muitas pessoas com certeza, mas aí nesse caso não existiria Billie Jean. Thriller seria só um gênero de filme de terror, e nenhuma criança passaria toda a sua infância tentando copiar o seu moonwalk. Michael Jackson, farmacêutico, ajudaria milhões, muitas pessoas, mas outras milhões de pessoas deixariam de se alegrar. O mundo seria um pouco mais chato e menos dançante. De forma semelhante, pensem em Letícia, médica plantonista de UTI, aluna do Liberdade Médica. Somente Letícia, com todas as suas habilidades técnicas, com todo o conhecimento que lhe foi ensinado, teórico e prático, somente ela, com todo esse conjunto de habilidades, poderia salvar a vida do seu João, idoso em choque séptico. Somente ela poderia fazer isso, porque ela usou todas as ferramentas que o universo lhe deu, e ela devolveu ao mundo em forma de valor. Os gregos chamam isso de eudaimonia. Quando eu pego tudo de bom que ele me deu e eu devolvo ao universo em forma de algo maior. É nesse momento que eu me encaixo no universo como uma verdadeira engrenagem e produzo uma fagulha de momento alegre e feliz. Assim, Ayrton Senna dentro de um Fórmula 1, Michael Jackson em cima dos palcos, Letícia, Mateus, Gabriel, Lucas, salvando vidas. Eudaimonia. Existe um lugar para cada um de nós. Isso os gregos explicam. Mas se a medicina é tão legal assim, por que ainda assim sofremos? Por que vimos lá no começo que os números de sofrimento mental são maiores entre nós? O que é que está acontecendo e o que a gente tem que fazer para contornar esse jogo? Aqui, novamente, os dados são imensos. Você pode pesquisar em revistas, jornais e vai achar diversos aspectos. Eu gostaria de trazer aquilo que talvez você ainda não tenha parado para pensar. 2 argumentos que sustentam essas hipóteses: o da escolha e o do amor. Para pensar na escolha, eu convido vocês para uma viagem temporal. Vamos voltar algumas centenas de anos, onde o destino ditava a própria jornada do indivíduo. Filho de agricultor? Agricultor seria. Filho de sapateiro? Seria sapateiro, não teria outra opção. Filho de artesão? Seguiria os passos do pai. Percebam, não tinha muito o que fazer, não havia mobilidade nenhuma. Você pode pensar: nossa, que coisa mais chata. Será? A falta de opções nos protegia da angústia da escolha. Era tipo uma liberdade de zoológico. Poderia fazer o que você bem entendesse, desde que não saísse da jaula. E a jaula protegia a angústia da escolha. O tempo evoluiu e agora são milhões de possibilidades à nossa frente. Antes mesmo de fazer o vestibular, tinham várias profissões para serem escolhidas. Uma vez formados, segundo o CFM, 55 possibilidades de especialidades, 61 áreas de atuação. E a gente sabe que não precisa de nenhuma delas para atuar, inclusive.
e que nenhum caminho escolhido nos dá a certeza, a garantia de sucesso. Assim a gente se depara com uma imensidão de possibilidades e tem que escolher. E escolher angustia. Quer ver como isso é prático no nosso dia a dia? Você vai numa pizzaria, aquela melhor da cidade. Você abre o cardápio, 50 maravilhosos sabores. É isso que eu queria. Mas você passa 15 minutos angustiado de qual sabor que eu escolho. Porque se eu escolho o frango, eu deixo de comer a de carne. Se eu escolho a de carne, eu deixo de comer a de calabresa, de portuguesa. Então você passa 15 minutos angustiando ali, fazendo suas contas entre os 50 sabores e acaba chamando o garçom e escolhendo calabresa, sem cebola, por garantia. Porque decidir angustia. E quem diz isso não sou eu. É o próprio pai do existencialismo, Kierkegaard. Ele diz que existir significa escolher. Mas isso não representa a riqueza, mas a miséria do homem. Logo depois, Jean Paul Sartre diz que o homem é condenado a ser livre. Liberdade, ufa, era isso que eu queria. Peraí, você não entendeu. Condenado. Se você escolhe, você assina o seu futuro. Mas se você deixa de escolher, também. Escolhemos a todo momento escolher angustia. E pode angustiar ainda mais. Porque na maioria das vezes escolhemos baseados no amor. Amor, mas que termo vago, hein? De que tipo de amor nós estamos falando? Aqui proponho dois pensadores para a gente dividir essa nossa conduta. Primeiro, o pensador Platão. Amor platônico. Você deve conhecer esse termo. Para Platão, amor é eros. E eros é desejo. Desejo por aquilo que falta. Assim, se eu amo com amor platônico, eu não amo o celular que está no meu bolso. Eu amo o celular que está na vitrine. Eu não amo o carro que está na minha garagem. Eu amo o carro que está na concessionária. Eu não amo o meu CRM. Eu amo o título que eu ainda não tenho, a profissão que eu ainda não tenho, o cargo que eu ainda não consegui alcançar, o salário que ainda não é o meu. Assim, amar com amor platônico é um saco sem fundo nessa nossa vida. Por isso, um pouco mais à frente, Aristóteles propõe o amor filia. Se eros é amar o desejo, amar na falta, filia é se alegrar por aquilo que já tenho. Assim, se amo com amor aristotélico, eu amo o celular que está no meu bolso, o carro que já está na minha garagem, eu amo o CRM que já é o meu, o trabalho que já é o meu, o salário que já é o meu, o paciente que eu já salvei. É esse que eu amo. E percebam, parece também um convite à mediocridade, não é mesmo? Se eu viver só de filia, eu não dou um passo sequer à frente. Eu não preciso, porque tudo já me satisfaz. E esse não é o caminho. Talvez o ideal aqui seja uma justa medida entre eros e filia. Eros é fundamental. Se não fosse eros, não estaríamos aqui hoje. Nenhum de nós estaria aqui hoje, buscando aquilo que falta, o desejo por aquilo que me incompleta. Assim, que amemos com amor eros, buscando sempre melhorar, mas que no meio do caminho também nos alegremos com a filia, com aquelas conquistas que já são as nossas, com os títulos que já são os meus, com os momentos alegres que são esses que já vivemos hoje. Mas eu entendo, é difícil amar depois de um plantão exaustivo, depois de perder um paciente grave que faleceu nas nossas mãos. É difícil. Por isso, meus amigos, faço minhas as palavras de Frejá. Eu desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.